noite, Senhor, louvando e glorificando o seu santo maravilhoso nome, ó Pai. Que, ó Pai, merece todo o nosso louvor. Por isso estamos aqui, ó Pai. Pai, querido, abençoa aqui seus filhos, as suas filhas. Vem de encontro ao nosso coração nessa noite, ó Pai, de uma forma maravilhosa. Nos abençoa, ó Pai, nos enche do seu Santo Espírito Santo, ó Pai. Consola os corações tristes, ó Pai, seja com todos, Senhor. Abençoa aqueles, ó Pai querido, que gostariam de estar conosco nessa noite e não puderam, ó Pai. Dá força para eles, para que na próxima reunião possa estar conosco, louvando e glorificando o seu santo maravilhoso nome. Abençoa a sua mensagem essa noite, ó Pai. Nos prepara o nosso coração para recebê-la, Senhor. E dá-nos força para que nós possamos, Senhor, colocar em prática. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém, Jesus. Acelera o metabolismo, melhora o funcionamento do intestino e até mesmo a prevenir lesões musculares e problemas na coluna. A água não é apenas um termogênico natural, ela auxilia a promover uma detoxificação orgânica, além de prevenir e acelerar o processo de reabilitação de várias enfermidades. Em um estudo, pessoas que beberam meio litro de água 30 minutos antes das refeições perderam 44% mais em 12 semanas. A água não apenas auxilia na perda de gordura, como tonifica as atividades cerebrais. Isso porque o cérebro é constituído de mais de 80% de água, sendo mais eficiente pelo seu estado de hidratação. A água ajuda a prevenir quadros de enxaquecas e também atua como lubrificante para os músculos e articulações, prevenindo lesões musculares e desgastes na coluna. Se a gente vai à coluna vertebral, são 33 ossinhos, não é um sobre o outro, mas o que divide um osso do outro para que eles não se desgastem e para que a gente não sofra uma fratura quando ande, são discos, chamados discos intervertebrais, discos de cartilagem. Só que quase a totalidade desses discos estão formados por água. Quando nós não utilizamos água em abundância, naturalmente esses discos de cartilagem vão perdendo água, vão se desidratando. Isso associado à falta de atividade física e a fatores genéticos e a outras coisas pode levar a uma calcificação muito precoce, a fusão de vértebras, inclusive, porque esses disquinhos vão se afinando, até chegar no momento em que eles podem desaparecer, não é? E ocorre uma fusão das vértebras. Limitação de movimento e dores, certo? Então, também relacionado com a falta do uso racional adequado da água. A água é essencial para transportar alimentos, oxigênio e sais minerais. Ela é que fornece ao organismo a capacidade de absorver nutrientes e eliminar impurezas e toxinas do corpo. Uma pessoa
água pode ter como uma consequência momentos de hipertensão. E se isso se perpetua, pode desencadear um processo de hipertensão. Simplesmente tomando água na quantidade ideal para aquele peso, para aquela atividade que faz a pessoa, poderia ser o que viesse a corrigir essa hipertensão. Água, um remédio natural maravilhoso que pode auxiliar no tratamento e na prevenção de inúmeras doenças. Imagine ela associada aos outros 7 remédios naturais dados por Deus a nós. Você não pode perder os próximos episódios. Mais um pouquinho. Ei, som. Pode aumentar. Ei, obrigado. Soar de uma trombeta. Por favor, volta e aumenta. Ao soar de uma trombeta, vejo santos reis surgindo, pela glória e majestade do Senhor Jesus. Ouço gritos de vitória e as triunfantes notas e os louvores e canções de adoração. Essas notas são milagres, corações regenerados e exemplos do poder que vem da cruz. Essa glória me inundou e ajoelhado me prostrei, reverente por tão grande salvação. Irei voar com as águias, pegar carona no vento e morar no eterno lar, a minha herança. Vou adorar ao Cordeiro na plenitude da glória e viver eternamente com Jesus, meu Salvador. Eu já posso ver o brilho dos palácios de ouro puro, onde a paz, felicidade e amor sem fim. Vejo pedras preciosas, lindas como um arco-íris, e belezas que jamais imaginei. São os prêmios da vitória, o troféu dos vencedores, nas batalhas do conflito contra o mal. Tudo isso me envolve um amor sem dimensão, abundante graça sem explicação. Irei voar com
com Jesus, meu Salvador, e viver eternamente com Jesus, meu Salvador. Amém? Olá, irmãos, Deus abençoe. Todos conseguem me ouvir bem, sem microfone? Então eu vou pregar sem microfone hoje. Sem microfone porque fica mais fácil para eu gravar aqui também. Aí eu fico movimentando assim, não movimento muito. Mas que bom, irmãos, estamos aqui na casa de Deus. Hoje, como todos os dias, são especiais. Mas hoje é um dia especial porque você se faz presente na casa de Deus. Ele é especial porque de todos os lugares que você poderia estar, você escolheu estar aqui. E certamente isso será colocado como justiça sobre a sua vida. E Deus lhe imputará essa graça, porque você escolheu estar na casa de Deus. E hoje também é o dia dos pais. Todos os dias é os dias dos pais, dia das mães, mas a vida escolheu um dia para então comemorar. Eu não sou muito bom com dias comemorativos. Eu tenho uma certa dificuldade com dias comemorativos, mas que Deus continue nos abençoando e abençoando a cada um de nós. Hoje eu vou falar então um pouco sobre os pais, já que hoje é o dia dos pais. Eu vou falar o dia dos pais em Esther, capítulo 2, verso 5. Na lição da Escola Sabatina, nós temos estudado as famílias disfuncionais. Nós vimos que nós temos muitos pais e muitas mães e famílias que foram problemáticas demais. Famílias que infelizmente não souberam guiar as suas próprias vidas, pessoas complicadas, complexas, e essa é a verdade bíblica. Isso que eu gosto da Bíblia, a Bíblia nos traz mensagens que deixa claro de que todas as famílias bíblicas é tão normal quanto a tua. E muitas vezes nós olhamos as famílias bíblicas e nós achávamos as nossas horrendas. Mas quando a gente olha da Bíblia, fala, a minha até que é boazinha. Só que não se compare, tá, a tua, porque a questão é comparar com Deus. Ou às vezes você pode estar olhando essas famílias da Bíblia e dizer, não, a minha é igual ou pior. Mas a questão que eu quero trazer hoje é que, independente de quem você for, da família que você for, você pode escolher algo diferente para a sua vida. Existem pessoas que dizem o seguinte, será que um pai, um homem pode ser um bom pai? Será que uma mulher pode ser uma boa mãe? Tem pessoas que dizem, pastor, essa resposta é óbvia. Não, para mim não é nada óbvio. Para mim, o fato de ser um homem, o fato de ser uma mulher, não quer dizer absolutamente nada. A questão que roga é o fato de qual escolha que esta pessoa fez. Se este homem, se essa mulher, de verdade resolveu assumir a paternidade ou a maternidade. Se essa pessoa de verdade entendeu o que significa ser um pai, ser uma mãe. Se essa pessoa de verdade compreendeu o que é família. Hoje em dia nós temos família como se fosse uma tiara, um arquinho, um celular, um brinco. Estou falando isso para o mundo, porque é isso como é tratado. Muitos querem ter família porque todo mundo tem. Muitos querem ter filho porque todo mundo tem. Então pega a moda de ter filho, tem um filho, olha que bonitinho, tá meu filho aqui. Só que parou para poder pensar do que significa ser um filho, o que significa gerar um filho, quantos meses você vai ficar sem dormir, quantos anos pode dar que você não durma direito, e será que um dia você vai dormir direito na sua vida? Meu avô morreu aos 96 anos de idade e ele morreu preocupado com os filhos. Tendo 7 filhos, ele morreu preocupado com o filho. Você percebe que ser pai, ser mãe, é uma escolha que nós fazemos. Uma escolha de seguir o caminho e aprender com Deus em amor. Ser pai e mãe nos ajuda a compreender o amor de Deus, mas na forma prática. Como que Deus vê o mundo, como que Deus ama. Ao tratar de ter alguém em casa, com uma personalidade diferente, com ali uma condição de pensamento diferente,
uma energia diferente. Você vai ter filhos super elétricos, filho não elétrico, um falador, outro não falador, um enxerido, outro não é enxerido. Olha, quanto mais filhos você tem, mais diferença você tem. Eu olho lá, meus tios são 7. Você tem o enxerido, a fofoqueira, o tá nem aí, o dinheirista, o louco, e você vai colocando tudo aquele assim. Quando eu falo assim louco, porque é aquele doidão que chega, fala um monte de besteira, e daqui a pouco ele vira pirureta, daqui a pouco tá em cima do telhado, e tem os seus 60 anos já quase, e tá fazendo coisa de moleque. E você olha, misericórdia, o que é isso? Cada filho nasce um diferente do outro. Agora, como você vai desenvolver o amor? Pessoas hoje querem ter filho, mas esquecem que ter filho é você aprender a não dormir. Aprendeu a não dormir já? Já aprendeu a dormir confiando no seu filho? São duas coisas. Aprender a não dormir em alguns momentos, porque eu tenho que interceder por esse filho, interceder por essa filha, e aprender a dormir quando eu aprendi a confiar em Deus e a saber os limites da minha paternidade, o limite de que eu sou pai e não sou Deus. Ali o ser humano tem que entender os limites. O limite de que eu sou sogra, eu sou sogro e não sou outro cônjuge. Os limites, o ser humano é um problema para entender os limites. Nós temos que aprender a descansar em Deus. Agora, diante dessas grandes dificuldades dos pais, grandes dificuldades de ser pai, será que eu pergunto, será que um primo pode ser um bom pai de uma prima? Um tio pode ser um bom pai para uma sobrinha? Lembra que eu falei para vocês? Essa pergunta é uma pergunta errada. A pergunta certa é como que essa pessoa, tendo Deus no coração, sabendo o que é correto e amando, não poderia ser um bom pai e uma boa mãe. Porque qualquer um que escolhe ser, pode ser. A questão, nós estamos escolhendo. Há muitas famílias disfuncionais, porque as escolhas foram disfuncionais. Um não escolheu amar o irmão, outro não escolheu amar o pai, outro não escolheu amar a esposa. Nessas não escolhas, a gente acha que não vai colher as consequências? Todas as escolhas resultam em algo. Todas as atitudes, todas as palavras, elas terão frutos. Nada é vazio, nenhuma atitude, nenhuma escolha. Por isso eu não escolho nada. Já é uma escolha. Não escolher é uma escolha. Você fez a sua escolha, não escolher. Eu fiz a minha escolha de não agir. Você fez a escolha de não agir, de não escolher, de não falar, de não colaborar. Tudo isso trará para si consequências. Por exemplo, eu tive um pai biológico. É claro, para eu nascer precisou de vir em algum lugar, as duas partes. Meu pai biológico e minha mãe se separaram quando eu tinha 4 anos de idade. Meu pai biológico, não vou julgá-lo, mas ele nunca mais voltou. E voltou quando eu tinha uns 36 anos de idade. E ficou bravo porque eu fui adotado, e ficou bravo porque eu mudei o sobrenome. Ele ficou bravo, quis me dar bronca. Aí eu olhei para a cara do indivíduo e disse, rapaz, onde tu estava nesses 36 anos? Você não sabia onde eu estava? Eu falei, desde quando uma criança de 4 anos de idade tem um dever de saber? A questão é que quando você foi, eu tinha 4 anos. Eu não sabia. A questão é que você volta quando eu tenho 36 anos. Quem é você? Eu não te conheço. E ele queria que eu chamasse ele de pai porque eu chamava ele por nome. Eu tive um pai adotivo que me criou, que é meu pai. Mas você, qualquer um pode doar um espermatozoide. Não precisa nem ter cérebro. Você pode ser acéfalo ou pode estar num banco de dados, de esperma. Ou você pode ter algum problema neurológico. Qualquer um que tenha condições biológicas, procria. Mas procriar um cão, uma ave, um passarinho, um rato e um gato. Mas e ser pai? Ser mãe? Quantos conseguem ser? Quantos são no devido grau da palavra? E nos graus de pegar firme e nos graus de soltar. Nós temos um problema de pegar ou de não fazer. Todas essas questões falam sobre a nossa paternidade, sobre a nossa maternidade. E falando sobre o livro de Esther, hoje capítulo 2, verso 5, vamos ler um pouquinho para entender um pouquinho mais sobre um pai da Bíblia.
capítulo 2, verso 5 diz: Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjaminita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Equis. Então aqui dá a genealogia de Mordecai e diz de qual que era a tribo que ele pertencia. Ele era descendente de Benjamim. Isso é muito importante a gente saber. Você está tratando aqui de um descendente de Benjamim. Olha só, é importante saber, é um benjamita. Isso é interessante. Agora, verso 6. Que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Por que isso é importante? Porque nesse período, quando Nabucodonosor ele desceu, Jerusalém, Israel do norte, não existia. Então, o que a tribo de Benjamim está fazendo aqui? Você entende que esse benjamita, ele decidiu escolher ficar no caminho de Deus e ele escolheu ficar na tribo de Judá? Vários integrantes das outras tribos escolheram pertencer a Deus. Isso já fala muito do caráter e da disposição desse jovem, da família dele. Eles, quanto as tribos se dividiram e foi para o norte, e quando elas escolheram a apostasia, e quando elas escolheram outros deuses, e quando elas construíram outros altares, ali o profeta Isaías caminhava e falava e chorava. Nós temos que a família desse homem estava em Judá, e ele viveu em Judá por todo o tempo. Israel do norte acabou, foi destruído, levado cativo. E aqui ficou em Judá esse homem. Por isso que é muito importante, quando fala da história, a gente não entende do porquê. Aqui está dizendo do porquê. É um homem guerreiro, é uma família guerreira, que escolheu a Deus ao invés da sua tribo, que escolheu a Deus ao invés de ficar ali com toda a sua família. Uma família que escolhe a Deus. Uma família que não escolheu a sua terra, não escolheu as suas propriedades, porque em Judá ele não seria dono de terra, porque as terras de Benjamim estavam no norte, no sul eram as terras de Judá. Uma pessoa que não escolheu as coisas desse mundo e uma pessoa que escolheu ser funcionário dos seus irmãos e não ser dono de terra nunca. Isso fala muito do caráter de Mordecai, fala muito de quem era esse homem. Vamos continuar, que era um homem muito diferente. E aqui diz o rei que ele, na época que ele foi, ou seja, ele já não era tão, já vai falar da idade dele, já diz mais ou menos um pouco sobre o tempo em que ele foi levado. Verso 7. Ele criara a Radassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência, formosura, tendo-lhe morrido o pai e a mãe. Mordecai a tomara por filha. Você vê que aqui ele não chama nem prima, diz que pegou a filha do tio. A filha do meu tio é o quê, minha? Minha prima? A filha do meu tio é minha prima. Agora eu pego a minha prima e em vez de eu falar, ó, minha, vem cá, prima, chama ela de prima, e tratar ela como uma prima, como uma igual. Ele não tratou ela só como uma igual, ele foi muito mais, porque quando eu trato um primo como primo, eu estou dizendo que nós compartilhamos responsabilidades, compartilhamos deveres, compartilhamos tudo. Só que, quando ele chama de filha, eu não compartilho responsabilidades. Mordecai diz, eu sou responsável. Tudo que eu tenho é teu. Quando é primo, não. O que é meu, o que é teu, é teu. Minhas responsabilidades, tuas responsabilidades. Mordecai disse, não. Tudo que é meu, é teu. Você, a partir de agora, é minha menina. É minha filhinha. E pela Bíblia, ele adotou essa menina bebê. Não adotou ela pequenininha. Ela desde pequena, era adotou ela pequenininha, não grande. Ela não adotou ela como mulher, porque se adotada como mulher, ela não ia estar com ele, obviamente. Porque não teria ele como pai.
mas a Bíblia diz que esse homem adotou como pai. E aí vem a pergunta, que é uma pergunta mal feita, que eu já disse. Um homem, primo, seria capaz de ser bom pai e boa mãe? Porque tem muitos que dizem, minha mãe foi pai e mãe. Tudo bem, minha avó pode ter sido vó, pai e mãe, vô pode ter sido vó, pai e mãe, pode ter sido tudo. Mas a pergunta, será que pode? Como eu disse, a pergunta não é essa. Porque a resposta clara para essa pergunta é sim. Se ele escolher ser, pode. Se ele escolher ser e assumir a responsabilidade, crendo em Deus, sendo submisso a Deus, tudo é possível. Por isso que a Mordecai foi possível. Porque a primeira coisa que eu devo escolher é Deus. E a família de Mordecai havia escolhido a Deus. Por ter escolhido a Deus e andar no caminho de Deus, a família dele sofreu tragédias que eram consequentes da guerra, mas a família dele não era uma família disfuncional. A família de Mordecai não era uma família perdida. A família de Mordecai não era uma família problemática. Era uma família que se amava. Primeiramente, era uma família que amava a Deus. Era uma família que se respeitava. Era uma família que valorizava uns aos outros. E era uma família que não via os outros como inferiores e não egoísta. Ele adotou a menina como minha filha. Quantos aqui não sei que já foi criado por tio ou por tia? Ele não chama você, é teu tio, é tua tia. Não é herdeiro. Mordecai é filha. Isso que eu achei muito lindo. Porque o texto bíblico dá claramente, Mordecai a tomara por filha. O texto bíblico é claro. Quando o texto bíblico diz tomara por filha, ele usou todas as palavras aqui do grego. Está dizendo claramente, igual aquela que tomou por esposa. É a mesma palavra que ele a tomou verdadeiramente, como de fato, geneticamente, diretamente, ela fosse filha dele. Ele assumiu como própria filha. Isso é algo lindo que ele fez. De fato, um homem, um pai, um jovem, um primo, um tio, qualquer homem, podem ser um pai desde que assuma. E hoje eu faço um convite para aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube e Facebook, que vão assistir ainda, e os irmãos que estão aqui. Escolha ser pai. Ser pai é muito belo. E olha, esse homem ensinou essa mulher tão linda, vocês conhecem a história. Ela não era linda por fora somente. Primeiramente, a beleza dela era constituída por dentro. Era uma mulher que foi criada por um primo, que assumiu como pai. Essa menina tinha tudo para ser rebelde. Ela tinha tudo para não querer nada. Ela tinha tudo para ser uma moça complicada. Eu não conheço meu avô, não conheço minha avó, não conheço meu pai, não conheço minha mãe, não conheço ninguém, fui criado, todo mundo morreu, somos uma família de desgraçado, que não temos chance nenhuma, está tudo acabado, eu sou uma coitada, morando aqui na periferia da favela, discriminado, filha de um escravo. Ela não pensou assim, sou filha de Deus Altíssimo, ó quantas bênçãos eu pude ter, fui preservada e fui adotada por um tio amado. E se você ler toda a passagem, você vai ver que Mordecai, quando assumiu ela e quando precisou de uma rainha, ele pensou e disse para ela, será que não foi para esse momento que você foi poupada? Será que Deus não poupou a tua vida e não trouxe até a mim para que um dia você fosse a rainha desse reino e libertasse o povo, e libertasse toda a cidade, libertasse toda Jerusalém? Será que foi para isso? O ensinamento de Mordecai foi tão bom que ela era uma mulher gentil, amorosa, dócil, meiga. A descrição bíblica que dá, ela era uma mulher fantástica. Ela era hiperfeminina. E aí foi criada por um homem. Não tinha mãe nem vó. Como que ela pode ser tão feminina? Como que ela poderia ser tão doce, tão gentil, tão meiga? Um homem de Deus, um pai querido, amoroso, um homem, sim, é um pai, pode ser um pai querido e é pai querido. E hoje eu falo para todos os pais como Mordecai, que tem criado filhos e filhas que são bênçãos sobre a face da terra. Deus tem visto e se alegrado, porque é motivo de grande alegria. Ele criou uma grande mulher, que na hora das decisões ela foi sábia, ponderada,
amorosa, carinhosa, e ela aprendeu isso com Mordecai. Um homem ali que lhe ensinou, um homem que adotou, um homem que não pôde se casar, um homem que não teve esposa, um homem que só teve ela. A única família dele era essa filha dele era única, ele não casou. Eu posso imaginar, não vou dizer que está na Bíblia, a Bíblia não fala, mas eu imagino que uma das razões que ele não casou foi porque ele tinha essa filha. Qual mulher que ia acreditar que a filha não era dele mesmo? Não, essa não é minha filha, é quem prova? Quem prova não tem ninguém vivo. Quem disse que não é? Rapaz, é tua cara ainda, te lembra bem. E aí? É a minha família? Eu pareço dois primos meus, tem um primo meu que parece eu e ele, dizem que a gente é quase clone. Não é porque ele é um pouco mais baixo do que eu e agora ficou careca, aí a gente ficou diferente. Então ele ficou careca e ele é mais baixo do que eu. E falavam que a gente era clone. Podia passar por irmão. Eu tenho um primo que é assim. Eu tenho um primo meu, japonês, que ele é a cara do meu pai. Ele passa, um sobrinho passa por filho do meu pai legítimo. Ele não lembra nada da mãe, nada do pai dele. Se tiver o pai e a mãe dele do lado de meu pai, todo mundo vai chegar no meu pai para dizer que é filho dele. É a cara do meu pai. Parece que nasceu o meu pai ali. E é filho da irmã do meu pai. Olha só, é a irmã dele. E nasceu igual o irmão. A gente até brinca, como que pode eu fazer um filho pro meu irmão? Ela brincou, eu faço um filho pro meu irmão agora também, mas não nasce a cara do meu irmão? E o pai dele é um italiano. Um italiano brancão, loiro. Nasceu japonesinho de tudo, 100%, e a cara ainda do tio. Que deve ser, meu pai deve ser a cara de algum ancestral dele, né? Com certeza, eles devem ter dado alguma genealogia anterior. Mas veja, querido, eu imagino que ele não conseguiu casar, pobre, com uma filha, olha o preconceito, olha as dificuldades que ele enfrentou, mas nada disso evitou ele de ser um bom pai. Nós temos aqui outros pais que são bons, são os pais de Samuel também foram bons. O pai de Samuel, Eucana, ele foi um bom pai. Quando a gente vai ler em 1 Samuel que fala de Eucana, Eucana era um bom pai, um excelente sacerdote, um excelente levita. E ele fazia tudo o que era correto. Pastor, mas a família dele não era muito funcional. Não era muito funcional porque ele tinha mais de uma esposa, ele tinha duas. E aí trouxe confusão. Porém, ele era um excelente pai. Ele não tratou, a Bíblia não fala em nenhum momento que ele tratou nenhum filho dele melhor do que o outro. Não fala em nenhum momento que ele deu os privilégios a mais do que um filho para o outro. Nenhum momento. Agora, ele tratava mais ela com carinho, pela Bíblia, por causa que ela não tinha filho. Era para tentar equilibrar a dor. Era por isso que ele fazia, ele tentava equilibrar a dor, ele era muito honesto. Samuel criou muito bem esse filho. Muito bem, que quando ele foi desmamar, o menino foi. E o menino era um bom sacerdote. E o menino foi trabalhar com Eli, mas ele teve um bom pai. O pai dele era sacerdote. Quantos sermões, mensagens ele não acompanhou do próprio pai? Ele tinha um pai sacerdote. Apesar de ter uma mãe com uma descrição bíblica fantástica, e a Bíblia dá uma grande ênfase para a mãe, ele teve um bom pai. Porque se ele não tivesse tido um bom pai lá, ele não estaria. Se o pai dele tivesse dito não, ele estaria lá? A mãe só pôde devolver o filho porque Eucana disse: cumpra conforme os votos que você fez a Deus. Você prometeu a Deus, cumpra. Isso fala do amor que ele tinha por Deus, do respeito que ele tinha para com a esposa. Ele não era totalitário, ele não era bruto, ele não era mandão, era o primeiro filho dele, de uma mulher muito amada. E o que ele fez? Devolveu ao Senhor. Um bom pai, uma boa mãe, resultou no melhor juiz e no maior juiz de Israel. Melhor juiz de Israel e profeta de Deus Altíssimo. E o sacerdote que assumiu o local daquele a quem o Senhor avisou que sairia. Veja, que coisa linda. E quando nós voltamos aqui para Mordecai, ele simplesmente educou uma mulher nobre que salvou uma nação. E não só uma. Queridos, segundo alguns historiadores, esse rei Xerxes, que casou aqui com Esther, é o mesmo rei dos 300 de Espartas, que lutou contra os espartanos.
É o mesmo rei que a história coloca como louco. E quando o banquete, segundo os historiadores que dizem que ele fez um banquete, aquele banquete até externo, aquele banquete foi quando ele juntou as tropas para atacar a Grécia. E ele juntou todo mundo e levou o exército para atacar a Grécia. E depois ele voltou. E passou um ano. Ele então teve várias derrotas. Ele não voltou para dominar a Grécia, porque ele foi dominado. Ele foi dominado em casa por uma mulher, Esther. Esther não somente salvou os judeus, mas Esther salvou a Grécia. Muitos dizem que os espartanos salvaram a Grécia. Não. O exército ia voltar maior e mais poderoso. O império não morreu. O império não sofreu um arranhão. O exército foi enviado, morreu. Mas o império estava firme e forte, enquanto a Grécia caída, com seus campos queimados, com suas casas queimadas, com as cidades queimadas, estava toda derrubada. Era só trazer mais um exército e conquistar. Xerxes queria dominar o mundo, mas Xerxes não dominou o mundo, porque ele encontrou algo. Lembra que nós temos que o livro de Provérbios diz que quem encontra uma boa mulher encontra algo melhor do que o ouro, a prata. Ele encontrou uma boa esposa. E a Bíblia diz, se a gente continuar lendo, vai dizer que esse rei, Xerxes, amou ela mais do que todas as mulheres que tinha passado na vida. Ele a amou de verdade. Essa mulher conseguiu fisgar o coração de um homem duro, amante da guerra, amante dos prazeres, louco, obstinado por poder. Ela amansou o coração dele. É um milagre. Não sei como. Porque ela foi criada por Mordecai. A maneira que ela foi criada, a personalidade dela, a maneira dela ser, agradou e caiu como uma luva no coração de Xerxes. E isso foi quando a gente vê Xerxes oferecendo metade do reino dele a quem queria ser dono do mundo. Ele falou: eu te dou metade do que eu tenho, mas fala o que você quer, mulher. Tudo que Esther fez conquistou o coração. Quando todas as mulheres pegavam um objeto para levar embora, se não fosse escolhido, de ouro e prata, isso fazia o pessoal ficar com raiva, ela não pegou nada. Tudo ela fez certinho, tudo ela foi íntegra. Na casa, uma mulher íntegra, uma pessoa assim que amoleceu o coração. E olha, foi criada por um homem, um grande pai. E era uma mulher doce, uma mulher gentil, forte ao mesmo tempo. Só que a força dela era o Senhor. A força dela era Deus. E ela fazia os movimentos de coragem com Deus. Ela ia de uma forma doce, pedia um banquete, orava ao Senhor, mandava todo mundo jejuar, pediu a coragem de uma maneira doce, falando: meu rei, o que você quer pedir, Esther? Eu estou pedindo pela minha vida, pela vida do meu pai e pela vida do meu povo. Eu não quero o teu reino, eu só quero a minha vida, a vida do meu pai. Um homem de coração duro. Cada palavra dessa fez esse homem amar Esther. Porque eles nunca viram uma pessoa no mundo, até aquele dia, não amar o poder e o dinheiro. Nunca viram. Era algo completamente novo, era algo completamente diferente. Uma mulher que pediu pela vida dela, do pai dela e do povo, sendo que ela podia ter tudo isso se tivesse metade do reino, ela conseguiria salvar. Mas ela não queria o reino. Eu não quero o reino. E imagina esse rei, o coraçãozinho dele falando: mas que mulher é essa? E tudo que acontecia, e ele via ela ajudar o pobre, ela ajudar as pessoas, ele falou: mas que mulher é essa que ajuda aqui o pessoal? Você é a rainha, moça, fica quieta no teu canto, não é para ajudar ninguém. Esther ajudava, Esther estava ali caminhando, mas que mulher é essa? O coração de um rei disse o seguinte: o que é a Grécia para mim? O que é os gregos? Meu orgulho para os espartanos? Deixa a Grécia está queimada, caída, em ruína. Eu não quero aquelas terras queimadas, não. Eu encontrei algo melhor, criado por um homem. E aqui nós temos, como eu disse para você, Samuel, nós temos aqui João Batista. Tem um pai e uma mãe, claro, mas hoje é o dia dos pais. João Batista tinha um pai muito bom. E apesar do pai dele ter ido lá e falado no momento duvidado, mas você percebe que o pai dele era um bom homem. O pai dele era um homem de Deus e o guiou corretamente. E toda a instrução que a Bíblia falou que o pai deveria fazer, a Bíblia diz que ele fez.
Ele poderia ter dito não. Ele poderia não ter escolhido, mas quando Deus falou que ele seria pai de um profeta e ele deveria criar o menino como um profeta, não deveria passar navalha no seu cabelo, não deveria beber água, ele deveria educar o menino nos preceitos antigos. O pai velhinho disse: grande privilégio eu tenho. Muitos, quando tem filho, falam: essa praga, essa desgraça aqui, desculpa, eu estou usando a palavra que eu ouço lá nos meus vizinhos, um monte de vizinhos assim, chamando os filhos de desgraça, chamando o filho de imundiça, chamando de coisa ruim. Ou só eu ouço isso? Seus vizinhos não falam isso? Fala. A gente fica ouvindo isso. Querido, se a gente fala que o nosso filho é burro, idiota, que ele é uma pessoa que eu nunca quis na vida, aconteceu, foi um acidente, não planejei. Você acabou de plantar um mau filho, você acabou de não ser pai. Sabe, muitas pessoas nunca deveriam ter sido pais e mãe mesmo, porque são muito incompetentes. O mundo está um caos por causa de ausências de pais e mães verdadeiras, que assumem a maternidade e a paternidade, que ajudam a ensinar homens e mulheres de valor, que amam, que temem a Deus. O que tem em comum todas essas pessoas? Que todas elas amaram a Deus. Todas elas obedeceram a Deus. E todas elas tiveram Deus como seu caminho. Hoje eu quero parabenizar cada pai que escolheu Deus como a sua cabeça, que escolheu obedecer a Deus e que decidiu trilhar e se pautar no caminho de Deus. Porque a Bíblia, se pudéssemos ter mais profetas hoje, que a gente vai ter mais próximo tempo do fim, todos no fim serão profetas. Mas se a gente tivesse um profeta agora, e a gente pudesse saber aquilo que está tampado nos nossos olhos, quantas histórias lindas de pais e mães não teríamos no mundo? Quantas pessoas que hoje é uma bênção ao mundo, que nós não veríamos essa pessoa dizendo aquilo que Ellen White falou, que a mão que move o mundo é a mão que balança o berço. A mão que balança o berço é a mão que move o mundo. Quantas bênçãos não eram por causa de mãe e pai? Quantos pais e mães verdadeiros que assumiram a maternidade, que balançaram o berço, que pegaram, não como essa coisa. Eu tenho uma vizinha, pessoa boa, mas ela não estava pronta para a maternidade. Ou ela nunca quis a maternidade. E xinga o menino, demais. Atrapalha demais o menino. O menino grita, berra, chora. Aquilo me corta o coração, porque aquele que ouve a vida inteira que não vale nada e que não presta, ele vai acreditar. Porque é assim que são formadas. Eu sou aquilo que eu acredito ser. Se meu pai disse que eu não dou conta, eu não dou conta. Se a minha mãe disse que eu sou burro. É assim que acontece na nossa vida. Nós temos que aprender a ajudar, queridos, a ser pai e mãe. E hoje eu quero parabenizar cada pai, cada mãe, porque os pais e mães de valor, e os pais queridos, vocês são pessoas especiais. Um pai que cumpre o seu papel, ele cria uma rainha. Hoje eu desafio os pais que estão aqui, e os pais que nos assistem, criem suas rainhas. Eu tenho uma filha, eu pretendo criá-la e crio como uma rainha, para que num dia, quando ela sair e voar, e a oportunidade de Deus na vida dela aparecer, que ela cumpre com o que Deus colocou na vida dela. Não que as coisas serão lindas, nós sabemos que a jornada, ela tem seus desafios, como teve para Esther, terríveis desafios. Mas o Senhor abençoa. Hoje eu convido os pais e parabenizo os pais que criaram as suas princesas que se tornaram rainhas. Mesmo se fala, pastora, minha filha não tornou nenhuma rainha. Mas, queridos, será se o véu fosse baixado e você pudesse ver a sua filha como professora, a sua filha como coordenadora, a sua filha como qualquer função que ela estivesse, e pudesse ver a influência que ela teve no ambiente, você veria que a sua filha foi como Esther. Foi uma moça que cumpriu o propósito, e ela brilhou como o sol do meio-dia, e trouxe alegria, paz e amor aos corações mais quebrantados e gelados, para aqueles que foram criados em Deus, até os mais gélidos dos homens e mulheres, se assim escolherem aceitar essa influência, terão seus corações quebrantados, como aconteceu com esse rei.
Agora, eu não estou motivando ninguém a sair, vou casar então com um não adventista, vou fazer a farra. Não vai nessa não, filha. É fria. O contexto aqui é outro. O contexto é bem diferente. Ela não escolheu porque quis, ela foi separada para aquele momento. Era um momento único que Deus proporcionou para que acontecesse. Você nem escolheu aí procurar um adventista? Eu já digo para você, não se meta em jogo desigual. Eu não estou ensinando jogo desigual. Eu estou falando que um pai que prepara a sua filha, ela se tornará uma rainha. Eu não estou falando em nenhum momento para uma jovem ou um jovem procurar encrenca fora da igreja. Procurar encrenca. Porque muitos aí, quando saem, você fala, pastor, na igreja não tem. Procure um cristão, minha filha. Procure um cristão. Se você não achou um cristão, vou te dizer com quem você vai casar. Com um que não é cristão. Pastor, eu já sabia nada. Você não sabe nada o que era um casar com quem não é cristão. Não sabem o que significa isso. O tamanho do sofrimento, o tamanho da dor, o tamanho do desespero, o tamanho da angústia, a profundidade não tem limites. Por isso, não faça a sua família sofrer. Ame o seu paizinho querido, dê o seu abraço nele hoje e diga o quanto você o ama e quais são os milagres que aconteceu na sua vida, que Deus tem operado através do seu pai. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Amém. Vamos cantar então um hino para finalizar. 476. Eu achei.
abençoe cada um dos pais, irmãos e irmãs aqui presentes. Mas rogando, Senhor, especialmente pelos pais, que o Senhor os unja com o teu Santo Espírito, que o Senhor os capacite a cada dia a tornar pai de homens e de mulheres, que o Senhor os torne nobre e que eles enobreçam seus filhos e filhas e torne eles uma grande bênção através do teu poder, através da tua glória, para a honra e glória do teu santo nome. Despeça-nos com a tua paz, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.